Paz do Senhor, amém? Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em 1 João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17, amém? A palavra do Senhor ela nos diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas. E anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nessa palavra é uma palavra abençoada. Aqui a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos pecar. E se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, né? Que ele intercede por nós. Aleluia, mas sabemos que nós temos a Jesus, mas nós não podemos pecar livremente. É achando, eu posso pecar livremente porque Jesus vai interceder por mim. Não. Jesus disse que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia. Se nós confessarmos o pecado, pedimos perdão e não deixarmos, nós não alcançaremos a misericórdia. Por quê? Porque nós estamos continuando fazendo e fazendo. Mas quando nós pecamos e confessamos e deixamos, o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Ele intercede por nós, porque Ele é nosso Pai. Amém? Aleluia, né? E nós temos que amar os nossos irmãos, né? Aqui fala, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, para que nós conheça a Jesus, é necessário que nós guardemos os mandamentos dele. É necessário que nós guardemos a palavra, o mandamento do Senhor. É necessário que nós viva e cumpra as palavras do Senhor. E quando nós guardamos a palavra do Senhor, aleluia, o amor de Deus ele está em nós, verdadeiramente aperfeiçoado. Quando nós guardamos a palavra do Senhor. Amém? Aquele que diz, aqui no versículo 6 fala, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se nós dizemos que nós estamos em Jesus, em Deus,
Se nós dizemos que nós somos filhos de Deus e de Jesus, nós temos que andar como ele andou. Porque o filho, ele segue os passos do pai. Se você observar um pai que cria seu filho, a palavra do Senhor diz assim que nós devemos ensinar os filhos no caminho que devem andar, né? Para que quando eles fiquem grandes não se desviem dele. Se você for analisar um pai, aleluia, que criou seu filho, o seu filho ele tem as características do pai, a semelhança do pai, ele vive como o pai vive, porque o pai deu o ensinamento a ele. E aquele que não vive como o pai ensinou é um filho rebelde, está afastado do pai. Então, se eu e você dizemos que estamos em Jesus, estamos em Deus, nós devemos andar como Jesus andou. Jesus, ele era manso e humilde de coração, ele perdoava, ele não julgava, ele amava. Ele não veio para servir, mas para ser servido. Então também nós não temos que querer ser servidos pelos irmãos, mas servir os irmãos. Nós temos que andar como Jesus andou, em santidade, em pureza, em mansidão, em humildade. Aleluia! Nós temos que ser como Jesus é, nós temos que ser imitadores dele. Nós temos que ser santos porque ele é santo. Nós temos que andar como ele andou. Amém? Nós temos que seguir os mandamentos e a palavra do Senhor. Aqui no versículo 9 fala: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora está em trevas. Então, se eu falo que eu sirvo a Deus, se eu falo que eu amo a Jesus, que eu estou em Jesus e que ele está em mim, mas se eu aborreço ao meu irmão, se eu não gosto do meu irmão, se eu tenho ira do meu irmão, eu não estou em Jesus, eu estou em trevas, porque Jesus é a luz. E aqui fala que aquele que diz que está na luz, mas se ele aborrece o irmão dele, ele não está na luz, ele está em trevas. Então, Jesus é a luz. Se eu estou na luz, eu amo meu irmão, eu não aborreço o meu irmão. Mas se uma pessoa aborrece seu irmão, se ele não ama o seu irmão, ele não está na luz, ele não está em Jesus, ele está nas trevas. Ele tem que ser liberto, ele tem que amar o irmão dele. Nós temos que amar nossos irmãos, amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Aleluia, e aqui fala no versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz. Então, se eu e você amamos os nossos irmãos em Cristo, as pessoas, nós estamos na luz. E nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, aquele que não ama, aquele que não ama seu irmão, que não ama seu próximo, aquele que sente ira do seu próximo, do seu irmão, ele está em trevas, e ele não sabe nem para onde ir. Sabe, porque ele não consegue sair daquelas trevas, porque o ódio, porque o rancor, porque a ira, porque a falta de amor, porque a falta de perdão cegou ele. E ele não consegue se libertar, ele não consegue sair porque ele está cego, está em trevas, está cego espiritualmente. Porque não ama seu irmão, porque não perdoa, porque, aleluia, sente ira de seu irmão, do seu próximo. Mas quando nós amamos nossos próximos, nossos irmãos, nós estamos em luz, nós estamos em Deus, nós estamos em Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E quando nós estamos na luz, nós também se tornamos luz. Então, nós temos que ser testemunhos de Deus na terra, para que as pessoas, aleluia, elas vejam a glória de Deus se manifestar em nossas vidas, para que nós sirvamos de testemunho para as pessoas. Amém? Essa palavra, né, que fala não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu amo as coisas carnais, as coisas materiais, as coisas do mundo, o amor do Pai não está em mim. Se o Senhor me der uma casa, claro que eu tenho que zelar por aquela casa. Se o Senhor me der um carro, uma moto, eu tenho que zelar por aquilo que o Senhor me deu, porque Ele me deu. É presente dele. Mas eu não devo me apegar, amar aquilo mais do que amar o reino de Deus. Eu não devo amar os bens materiais mais do que as pessoas, mais do que meus irmãos, mais do que a Deus, mais do que o reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então nós temos que amar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Então nós não devemos amar, nos apegar em coisas materiais. Devemos zelar, cuidar do que o Senhor nos entregou. Mas amar, nos apegar, não. Amém? Nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há. O que há no mundo? Pecado, concupiscência da carne, escândalo, avareza, soberba, altivez. Aleluia. Então nós não devemos ser assim. Nós devemos ser humildes, mansos, como Jesus é.
Nós não devemos amar coisas que há no mundo, festa, bebedeira, glutonarias, vários e vários pecados que há no mundo. Nós não devemos amar, mas nós devemos estar em Jesus, porque se nós amamos o mundo, se nós amamos essas coisas, o amor de Deus não está em nós. O amor do Pai não está em nós. Aqui fala, o amor do Pai não está nele. Então, se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Mas quando nós amamos a Jesus, nós deixamos o mundo de lado, nós renunciamos, nós deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos antes, nós deixamos o mundo e suas concupiscências para lá, para trás. É passado, o Senhor já lançou nossos pecados no mar do esquecimento. A palavra do Senhor diz que aquele que pecava, e quando ele volta de novo para cometer o mesmo pecado que ele cometia, ele é como um cachorro que vomita e volta a comer o seu vômito e come o seu vômito. Isso daí tu for analisar um cachorro quando ele vomita, que ele come o vômito dele, é muito ceboso. Então, quando o Senhor nos liberta de pecados do mundo, da concupiscência da carne do mundo, da avareza, da impureza, de todos os pecados, quando o Senhor nos liberta, que nós vamos lá e volta a comer que volta a praticar aquele pecado, nós somos comparados com um cachorro que vomita e come seu vômito, e come seu próprio vômito. Então, meus irmãos, que nós venhamos permanecer na luz do Senhor, permanecer no amor do Senhor, amar nossos próximos, amar nossos irmãos. Não deixe que a ira, que o rancor, que o ódio entre no teu coração. Não deixe que Satanás coloque coisas na tua mente e entre no teu coração. Pede para o Senhor blindar a tua mente, selar a tua mente, colocar o capacete da salvação sobre a tua cabeça. Porque o maligno lança pensamentos em nossas mentes de pecado, se nós deixarmos entrar no nosso coração. Então nós temos que pedir a misericórdia, a graça, a proteção do Senhor todos os dias e pedir que o Senhor não nos deixe cair, não nos deixe parar. Amém? Aqui fala mais. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, não é do Pai, mas do mundo. Então tudo isso não é de Deus, é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se eu e você fazemos a vontade do Senhor, nós vamos permanecer para sempre. Nós vamos ter a salvação, a vida eterna. Nós vamos reinar com Jesus para toda a eternidade. Amém? Então, que nós venha permanecer, aleluia, em Deus. Aleluia, para que nós permaneça para sempre, para que nós viva e reine com Ele para toda a eternidade, para que nós podemos conhecer o Pai e a Jesus, para que nós podemos andar com Jesus, para que naquele grande dia que o Senhor vier buscar a igreja dele, nós suba e nós se encontre com Ele nos ares, e que nós ande na cidade santa, na cidade de ouro, que nós ande na cidade santa, aleluia. Você já imaginou você na cidade santa? Mas para que você chegue lá, onde as ruas são de ouro, os muros de cristais, onde tudo é lindo, lá não existe tristeza, não existe dor, não existe morte, não existe ódio, não existe pecado. Mas para que você chegue lá, é necessário que você renuncie. É necessário que você abra mão de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É necessário que você abra mão de muitas coisas para que você chegue nesse reino, no reino dos céus, no reino de Deus, onde Jesus reina. E a palavra do Senhor ela nos diz, né, que o reino dos céus ele é tomado por esforço. Então, que nós venhamos se esforçar todos os dias. Eu conheci uma irmã que ela fala assim, a salvação, ela veio da graça, mas ela não é de graça. Então, a graça do Senhor nos alcançou, mas não é de graça. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que renunciar ao pecado, à carne, e nós temos que renunciar à carne, o pecado e coisas que o maligno coloca em nossas vidas. Prato do inimigo. Tem pessoas que pensam assim, Jesus é amor e faz tudo o que quer porque Jesus é amor, e não é assim. Essas pessoas elas vão padecer se elas não se converterem verdadeiramente a Jesus. Porque Jesus verdadeiramente ele é amor. Mas ele diz sede santos porque eu sou santo. Então ele não quer que nós cometa coisas que nós cometíamos no passado. A palavra do Senhor nos diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, se nós somos nova criatura, é porque nós temos que mudar. É porque nós não temos que ser como nós éramos antes. É porque nós temos que mudar nossa maneira de viver, de pensar, de falar e de agir. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós saímos das trevas e vem para a luz. E tem pessoas que acham que Jesus ama ela, que Jesus é amor. E qual diferença há? Se ela ainda está nas trevas, se ela está na treva, é porque ela não conheceu Jesus, é porque ela nunca veio para a luz. Porque quando nós viemos para a luz, nós mudamos nosso jeito de pensar, de vestir, de andar, de falar.
Nós mudamos a nossa maneira de viver porque nós somos novas criaturas em Deus. Mas aquelas pessoas que elas dizem que conhecem Jesus, que elas dizem que amam a Jesus, mas praticam as coisas que elas praticavam antes, praticam coisas da treva, verdadeiramente elas não vieram para a luz, mas elas ainda continuam nas trevas. Verdadeiramente elas não são novas criaturas, porque tem pessoas que acham que Jesus ama, que Jesus perdoa e continua sendo a velha criatura. Não é. É necessário que nós sejamos nova criatura, porque a palavra do Senhor nos diz que quando nós conhecemos a Ele de verdade, nós somos novas criaturas. Então, se fosse por isso, Jesus não deixava escrito na palavra dele que nós temos que ser nova criatura, que nós somos nova criatura. Mas a pessoa se converte a Jesus e acha que pode fazer as mesmas coisas, ou seja, ela não é uma nova criatura. Ela verdadeiramente precisa ser liberta. Então, que nós venhamos verdadeiramente deixar tudo aquilo que desagrada ao Senhor para trás, que nós venhamos pedir o amor, a misericórdia, o perdão do Senhor e a libertação de tudo aquilo que não agrada a Ele. Que Ele venha nos dar força para continuar firme na presença dEle, amém? Se você está afastado do caminho do Senhor, se você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua vida, se você nunca aceitou Jesus, se você está fraco, pensando em desistir, faça uma oração aí ao Senhor. Peça força. Se você quer se reconciliar ao Senhor, fale: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Se você quer aceitar e confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, diga: faça sua oração, Senhor, e diga: eu quero, Senhor, lhe confessar e aceitar como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Porque nós só podemos ter a salvação se nós confessarmos a Jesus. Nós só podemos ter a salvação se nós aceitarmos a Jesus, se nós servirmos a Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não podemos vir ao Pai senão por Jesus. Então aceite, confesse a Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor, se reconcilie a Ele. Aleluia. Você só terá salvação se você confessar que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, amém? Então você que está se reconciliando, você que está confessando e aceitando Jesus, você que está precisando de forças, feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai Justo, Pai Querido, Pai Amado, Senhor Rei da Glória, eu lhe apresento a vida dessa pessoa que está se reconciliando com o Senhor, eu lhe apresento a vida dessas pessoas que estão se confessando, meu Pai. Eu lhe apresento a vida dessas pessoas que estão lhe confessando, que estão lhe aceitando como único e suficiente Salvador da vida delas. Eu também lhe apresento, Papai amado, a vida, Senhor meu Pai, daquelas pessoas que estão fracas, daquelas pessoas que estão pensando em desistir, que estão pensando em parar, que estão pensando em retroceder, que estão pensando em parar de fazer a sua obra. Pai, receba essa pessoa que está se reconciliando, receba essa pessoa que está lhe confessando e lhe aceitando, meu Pai, como único e suficiente Salvador da sua vida. Receba essa pessoa em seus braços, receba essas pessoas em seus braços de amor e de misericórdia. Dê forças a ela, meu Pai. Dê força àqueles que estão fracos, aqueles que estão pensando em desistir, pensando em parar, Pai. Dê força aos cansados, multiplique as forças ao que não tem nenhum vigor, Pai. Não deixe essa pessoa parar de fazer sua obra, segure nas mãos dessas pessoas, Pai. Pai, nos dê força nas nossas fraquezas, Senhor. Guarde essas pessoas que estão lhe aceitando, que eles estão lhe confessando, meu Pai. Guarde essas pessoas que estão se reconciliando com o Senhor em seus caminhos, Pai. Não deixe elas se afastarem dos seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, meu Pai. Não deixe que elas parem, não deixe que elas retrocedam, Pai. Guarde elas em sua casa hoje e sempre. Lance os pecados dessas pessoas no mar do esquecimento, Pai. Receba essa pessoa que está se reconciliando, essa pessoa que está lhe confessando, como seus filhos em seus braços de amor e de misericórdia, Pai. Senhor, meu Pai, alcance agora os que estão fracos, que estão pensando em desistir, pensando em parar. Pai, vai derramando a sua força, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Vai derramando a sua força sobre a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Vai entrando com libertação e com salvação na vida dessas pessoas, na casa e nas famílias dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, dê força aos seus filhos, Pai. Segure nas mãos deles em todos os momentos. Não deixe eles pararem. Não deixe que nós que lhe servimos se afaste do seu caminho, nem para a direita e nem para a esquerda. Guarde essas pessoas que estão lhe confessando, que estão lhe aceitando, que estão lhe confessando, lhe aceitando, que estão se reconciliando ao Senhor em seus braços de amor e de misericórdia. Nos guarde, nos sustente, meu Pai, na sua presença.
Guarde nós, nossos familiares e nossas parentelas, Pai. Nos livre de toda a morte e de todo mal. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez orar ao Senhor. Obrigada por sua palavra que o Senhor nos concedeu. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Perdoe nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor.